Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h05, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quinta-feira aqui na Prever FM. Para a nossa entrevista 862, já está aqui no estúdio a Adriana Barreto, doutora em biologia, consultora educacional em diabetes e presidente da Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético, a ABAD. Adriana, bom dia, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Bom dia ouvintes, bom dia a todos aqui. É um prazer poder estar aqui falando um pouquinho das ações da ABAD, divulgando para o pessoal. Uma das ações vai ser esse combate, prevenção à obesidade, né? Vamos começar a falar a respeito desse assunto, que é um assunto que antigamente se falava assim, o Brasil não é um país de obeso, passou a ser um país de obeso. Se falava antigamente do povo dos Estados Unidos, que comia o bacon no café, era um povo até de obesidade mórbida e tal. A nossa alimentação se industrializou também, né? Também. Tudo isso tem ajudado, né? E é bom a gente sempre falar a respeito de um assunto que mexe com todo mundo, né? Sim, com certeza. A obesidade faz parte do mundo, né? Verdade. Eu acho que a gente está vivendo um momento que virou, né? Antigamente se falava muito da fome. Hoje a gente tem mais pessoas com má alimentação, que a gente fala desnutrido, do que pessoas passando fome, mas que estão acima do peso. Então, por que isso? O que está acontecendo, né? E muita coisa, não é só a questão de fast food, nada, é que a vida nossa é corrida mesmo. Uhum. E tem a questão dos fatores genéticos, né? Que a gente pode comentar aqui depois também, os fatores ambientais que influenciam, a estigmatização, a nossa vida que é mais complicada do que era antigamente. Então, tudo isso. E é importante falar sobre obesidade. No dia 4 agora de março, é o Dia Mundial da Obesidade. E a gente vem trazendo isso ali dentro da ABAD todos os anos agora, para lembrar que a gente precisa falar sobre obesidade também, né? Isso envolve a família toda, né? Porque a criança também, com os hábitos alimentares que não são os ideais dos pais, as crianças acabam sendo obesas também, né? Sim, com certeza. Desde que eu trabalho com diabetes, é a primeira vez que eu vejo casos de adolescentes, crianças é muito raro. Adolescente com diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 2 é uma consequência, geralmente, de má alimentação, sedentarismo. Então, a gente vê aí adolescentes que realmente estão com uma qualidade de vida muito ruim. Então, a gente tem que trabalhar isso, tem que voltar, né, às atividades, correr na rua. Mas a vida faz isso, né? Se a gente for parar para pensar, o que está acontecendo com esses adolescentes também? Só estuda, senão não passa no vestibular. Então, a gente tem que pensar nos dois lados também. E sempre ponderar, ter o equilíbrio, né? Até que ponto a gente está julgando esse indivíduo e até que ponto a gente está ajudando ele, né? Entendi. É um dado interessante aqui, que até uso o termo aqui, crescimento vertiginoso, afetando 31% da população adulta. 1 a cada 3 brasileiros ele está com 60% com excesso de peso. Né? O que é considerado obesidade? O que é o excesso de peso? Para as pessoas também entenderem, né? Porque às vezes o cidadão engordou um pouquinho, ele, opa, já estou obeso. O que é considerado obesidade? Onde é que o excesso de peso começa a preocupar a pessoa, principalmente relacionada às doenças que isso pode acarretar? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar é parar de achar que obesidade não é uma doença. Obesidade é uma doença. Não é minha área, tá? Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, né? Eu sei que tem alguns endócrinos que depois passam por aqui. O Adriano sempre vem, pode me corrigir. Eu não sei se a obesidade já tem CID no Brasil, mas eu sei que internacionalmente ela tem o CID. Então, assim, entender que a obesidade é uma doença e é uma doença crônica, ela é para a vida inteira. Então, se a pessoa tem obesidade, não é porque ela tá dentro do peso que ela deixa de ter obesidade. Ela está com a doença, porém controlada. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós temos que acompanhar sempre com o médico, clínico geral, no postinho mesmo, para saber como que estão nossos exames. Antigamente se falava muito do IMC, né? Então, que faz aquele cálculo da altura, com o peso e tudo mais. Mas, IMC é o índice de massa corpórea, né? Exato. Mas hoje em dia, só o IMC não dá para falar que é. Porque às vezes a pessoa... Hoje tem muita gente que treina bastante. Então, às vezes a pessoa tem muita massa muscular, ela é mais pesada, mas isso não quer dizer que ela tá com obesidade, com gordura no corpo, né? Então, é um conjunto de coisas. Então, é importante que você vá ao médico e faça exames, você passe com clínicos, faça um acompanhamento. Todo mundo vai ter acesso? A gente sabe que o acesso não tá para todos hoje em dia. Então, é uma conscientização geral. Porque
todo mundo, assim, se você conversar, pode não ter acontecido com você, mas vai conhecer alguém que já foi com obesidade no médico e o médico falou, quando você emagrecer, você volta aqui. Acontece muito isso. O próprio médico não entender que tem que tratar a obesidade para poder tratar as outras condições, né? Então, é claro que não estou generalizando, mas se a gente conversar, a gente sabe que isso acontece. Então, a gente tem que mudar a consciência dentro da área médica e mudar a consciência da população também. Então, como que eu sei que eu tô com obesidade ou não? Fazendo acompanhamento, buscando nutricionista, pesquisando, frequentando um exercício físico. A gente tem vários, né, dentro de Botucatu mesmo, que são gratuitos. A gente tem as academias, se alimentando bem. A gente sabe o que é se alimentar bem, né? Não é difícil, arroz, feijão, a salada, né? E a gente sabe que não faz bem. Então, tentar manter no geral. Mas quando a gente fala da doença, obesidade, outros fatores estão envolvidos. Então, eu posso me usar de exemplo? Pode. Só para trazer a informação para vocês, falou em relação ao CID, CID-10 aqui no Brasil é usado, mas o Brasil está em transição para o CID-11, que vai abranger outros critérios para diagnóstico, além do IMC. Perfeito. Tem que ser, tem que cada vez aprimorar mais, né? E tem se falado muito mais de obesidade. Então, eu me usando de exemplo, eu dei uma engordada, desde que eu assumi a diretoria da BAD. Trabalhar engorda, gente. Trabalhar pesado, né? Quando a gente tem muita responsabilidade, a gente sabe que fica mais corrida, a gente se alimenta correndo. Então, eu dei uma boa engordada. Na minha cabeça, eu não estava com sobrepeso ou obesidade. Mas, porque eu tenho diabetes, eu acabo passando sempre com médicos. E eu estou com sobrepeso. Dentro do sobrepeso, eu busquei, né, outros profissionais. Com a cardiologista, eu descobri que eu estou com muita gordura visceral. O que é a gordura visceral? É aquela gordura da barriga que todo mundo fala que é perigosa, que pode causar um infarto. Então, assim, eu sei que eu não estou aparentemente falando, nossa, você tá com obesidade, mas eu já tenho um grau de risco importante. E como que eu fiquei sabendo disso? Buscando médico, senão eu não saberia, né? Então, assim, é difícil. A gente tem que estar sempre buscando a ajuda de um profissional mesmo. E não tem como que falar que tem um peso ideal. É só fazendo mesmo a bioimpedância, essas questões. E o número de pessoas que têm procurado a BAD, né, com problema de diabetes tipo 1 ou 2, em virtude da obesidade, tem aumentado? O tipo 1 não tem muita relação com a obesidade, né? Mas o tipo 2, sim, tem aumentado bastante. E, infelizmente, é frequente a pessoa com obesidade desenvolver o diabetes tipo 2 e a multifatorial, né? É multifatorial a causa da obesidade e as consequências depois, né? É o diabetes, hipertensão, agora até esqueci tudo que veio na cabeça, né? Inclusive vários tipos de câncer, se eu não me engano, a obesidade ela pode levar até 13 tipos diferentes de câncer. Então é muito importante a gente tratar a obesidade. Qual que é a relação da obesidade com o diabetes tipo 2? E por que o tipo 2 é o tipo 1? Explica pra gente, pra quem não conhece, quais são as diferenças entre o tipo e a relação da obesidade com a diabetes. Tá, de uma maneira bem simples de se explicar, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, tá? E o que isso quer dizer? O nosso corpo, no meu caso, eu tenho diabetes tipo 1. O meu corpo, ele produz células de defesa para combater qualquer infecção e ele atacou as minhas células que produziam insulina. Isso é, né, o que a doença autoimune faz. E eu não produzo mais insulina, não produzo mais. Não é por causa de aumento de peso, não é por causa de sedentarismo, e sim por um outro gatilho que pode ter acontecido uma virose, uma doença, um estresse muito grande. Isso é genético ou não? É genético, é uma causa genética, né? Já no diabetes tipo 2 é diferente, é um desgaste do corpo. Por isso que geralmente ele vem na pessoa mais velha. Porque já passou muito tempo, o corpo já tá mais cansado, a obesidade, sedentarismo, estresse, tabagismo, é uma junção de coisas. E a obesidade em si, porque a obesidade é como se o corpo todo estivesse inflamado. E aquilo tá judiando de você o tempo todo. Então, causa o diabetes tipo 2. Aí, junto a obesidade com o diabetes tipo 2, daí começam as outras condições associadas. Que é a hipertensão. Nossa, eu tô esquecendo hoje as condições que tem. Mas tem diversas, tem nefropatia, neuropatia, retinopatia, todas as tias, né, que tem aí. E isso tudo vai causando síndromes metabólicas e vai só piorando o quadro. E daí a pessoa, quando já tá com a obesidade, já tá mais difícil para fazer qualquer outra coisa. Então, quando a gente faz uma atividade física e se alimenta bem, o resultado não é tão rápido, né? E uma coisa que eu acho importante dizer aqui também, lembrando que obesidade é uma doença,
por que não tem um tratamento medicamentoso no SUS até hoje? Por isso que a gente tem que assumir que é uma doença. Então, todo caso precisa de medicamento? Não. Mas e os casos que precisam? Até hoje a gente não tem no SUS. Então, é uma batalha que a gente vem tentando, abrem consultas públicas, a gente batalha para que esses medicamentos entrem no SUS, para que ajude nesse trabalho com as pessoas, mas ainda não conseguimos. Mas é importante que sempre esteja falando sobre esse assunto para que não desista. Porque a gente precisa do medicamento. Se é uma doença que é para a vida inteira, aí a pessoa fica naquele engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Isso faz mal também, né? Só o diabetes tipo 2, que você falou, que é associado a pessoa estar obesa e aí desenvolve, se ela emagrecer, ela é curada do diabetes? Não emagrece. Existem alguns poucos casos que aconteceu da cirurgia bariátrica, um tipo específico de cirurgia bariátrica que pode reverter o diabetes tipo 2. Mas são casos, né? Não é uma regra geral. E se a pessoa engorda de novo, também pode ter recidiva do diabetes, sim. Não existe uma cura até hoje. Entendi. Entrevistas como a que a gente está fazendo agora, outras ações, encontros na própria ABAD, e também dia 2 de março, segunda-feira, a Câmara Municipal aqui de Botucatu, ela vai estar iluminada de roxo, inclusive, com a cor roxa, né? O porquê disso é uma maneira de conscientizar também toda a população, Adriana? Isso, é um alerta, né? A gente fala que é bem simbólico a questão da iluminação. A Câmara sempre nos apoia com essa iluminação. Então, assim, a pessoa vai passar na frente da Câmara, por que roxo? Aí, às vezes, pega lá, já vai no Google, já vai procurar, fala, a questão da obesidade, já vai estudar um pouquinho mais. Então, é um alerta para chamar a atenção mesmo, é uma parte simbólica. Entendi. E como é que tá, por exemplo, a função da ABAD, né? Nesse período, no mês de março, enfim, ela modifica o atendimento, aumenta o horário, inclusive, existe alguma alteração em virtude do momento vivido? Não, o horário mantém o mesmo, mas nós vamos realizar algumas atividades específicas falando sobre obesidade em si, né? A ABAD, ela vem, né, passando por capacitações para trabalhar melhor com a obesidade. Lembrando que trabalhar com obesidade não é só ser capacitado para aquilo, né? Passar por treinamentos, mas você estruturar todo o ambiente numa pessoa com obesidade de verdade, né? E é uma coisa que, através desses treinamentos que nós vamos, a Federação de Diabetes, ela nos proporciona muito essas questões de treinamento, de capacitações. A cadeira do local que você vai receber essa pessoa com obesidade, ela tá correta, né? Porque começa por aí. O ambiente, tem lugar para essa pessoa sentar? Porque a pessoa que tem obesidade, às vezes ela não vai nem no posto de saúde porque ela tem vergonha, né? Porque ela sabe que ela vai chegar lá, é uma cadeira de plástico que não está estruturada, que corre o risco de acontecer alguma coisa e que as pessoas estão olhando. Ela já é estigmatizada ali no que ela entra na porta. Entendi. E lembrar, né? Mais uma vez, já falei muitas vezes aqui hoje, a obesidade é uma doença. Obesidade não é relaxo, né? Muitas vezes a pessoa realmente já desistiu, porque é difícil o tratamento, né? Mas não é relaxo, não é porque ela não quer. Ninguém gosta de estar acima do peso, né? Então, assim, você estruturar o ambiente. E isso pensando na ABAD também, que nem você perguntou, a gente tá buscando colocar poltronas, colocar estruturas para que a pessoa se sinta mais à vontade. Eu vou fazer atendimento com uma podóloga. Vocês já viram a cadeira de podóloga, que é aquela que deita, levanta os pezinhos? Sim. Uma pessoa com obesidade não consegue sentar ali. Corre risco de cair ou de mesmo desmontar a cadeira, uma cadeira mais simples, né? Então, a gente tentou trazer uma poltrona maior, mais confortável. Então, nós estamos nos adaptando. Mas levando isso para o SUS também, a gente vê que não tem estrutura, né? Tem casos de não ter maca. Teve um caso que foi muito grave, há uns 2 anos atrás, em São Paulo, de um menino que ele não encontrou nenhum hospital que atendesse ele. Ele morreu na porta dos hospitais porque não tinha como levá-lo para dentro. E assim, por quê? Porque ele está acima do peso? Qual foi o cuidado que essa pessoa teve? Qual foi o acolhimento? O que trouxeram? O mundo não está preparado, inclusive, para enfrentar a obesidade como uma doença, né? Não. Nós tivemos, eu conheço uma pessoa aqui de Botucatu, inclusive, que a mãe não pôde visitar a filha lá na Itália porque ela não tinha poltronas no avião, que ela tinha obesidade mórbida. Ela não tinha como viajar para visitar a filha. Então, quer dizer, o mundo, não estou falando só o Brasil, o mundo não está preparado
para encarar a obesidade como uma doença, né? Não está preparado, não tá. E tudo que você faz te taxa daquilo. Eu tô acima do peso, né? É horrível. Você vai no avião mesmo, que nem você comentou do avião, depois que todo mundo tá sentado, vem a aeromoça e pergunta para as pessoas se ela quer eu esqueci como que fala, aquela acessório que aumenta o tamanho do cinto. Olha que desconfortável isso. Você tem que pedir um acessório para caber, né, dentro Deveria ser uma coisa natural. Né? Natural, não. É extremamente desconfortável. E o que acontece? As pessoas ficam mais dentro de casa, acabam, né, abandonando o tratamento. Se retraindo. Quando tem um tratamento também, às vezes nem consegue o tratamento, né? Isso que é horrível de se pensar. E agora, na atualidade, Adriana, a gente está vivendo uma situação em que os diabéticos emprestaram para a sociedade geral um medicamento que se tornou um medicamento para emagrecer. Sim. São as famosas canetas, Sim. erroneamente chamadas de emagrecedoras. No começo era errado chamar emagrecedora, agora acho que já não é nem mais errado, porque todo mundo chama de caneta emagrecedora. Milagrosas. Mas eram medicamentos utilizados para os diabéticos. Sim. Né? Sim. Como é que é essa relação da pessoa que chega com vocês com obesidade, já desenvolvendo diabetes tipo 2, e o uso dessas canetas? Isso ajuda? Elas indicadas? Como é que é essa relação? Tá. Só pontuando que na base nós não temos médico, então essa indicação de canetas e tudo mais não vem da parte da base, mas nós recebemos, né, a pessoa que está fazendo o tratamento para passar com a nossa nutricionista, com o psicólogo. Gente, psicólogo importantíssimo. Você está trabalhando com mudança de hábito de uma vida inteira, né? É como se a gente até diz que é um luto, né? Você tem hábitos de vida que vão ser mudados. Essas canetas, elas te dão um esvaziamento gástrico mais lento, então você não consegue comer da mesma forma que você comia antes. Isso vai mudar até a sua questão social. Então, assim, eu não vou conseguir mais me alimentar da mesma forma que antes e tudo mais, pro bem, mas também tem a parte ruim, né? A gente tem que lembrar de tudo isso sempre. Então, nós recebemos muitas pessoas lá na base que passam com nutricionista e psicólogo, tá? Mas essas canetas, como eu digo, não tenho propriedade para falar, não é minha área de estudo, né? Minha área mesmo de diabetes, mas eu vejo com muitos bons olhos quando acompanhado por um endocrinologista, né? Pelo médico que está fazendo aquele aconselhamento. Porque realmente eles estão descobrindo moléculas que estão fazendo verdadeiros milagres, desde que com acompanhamento. Nada de ficar, né, comprando as coisas aí de maneira que não é adequada, se automedicando, né? Porque daí é perigoso mesmo, né? Eu acho que o Adriano mesmo, que é parceiro nosso, veio aqui, comentou um pouquinho sobre as canetas. Elas realmente emagrecem, só que você tem uma perda muscular muito grande. Então, se você não tem um acompanhamento com um nutricionista, com exercício físico, isso também é preocupante. Porque quando você para o tratamento com a caneta, você tem um reganho de tudo aquilo que você perdeu de gordura e de músculo, somente de gordura. Então é muito mais preocupante tudo isso daí. Mas no dia a dia dos diabéticos, como é que é o uso dessas canetas? Porque ela é receitada lá atrás para diabéticos, né? Isso. É porque assim, aquelas primeiras canetas que saíram, elas tinham o GLP-1, que a gente fala, que é uma molécula. Esse GLP-1, ele melhora a ação da insulina. E melhorando a ação da insulina, melhora a captação do açúcar e, consequentemente, vai trabalhar melhor do seu organismo. Então, era utilizada para o tratamento de diabetes e, consequentemente, ajudava na perda de peso. Era uso contínuo. Uso contínuo. Para quem ela é prescrita, ele vai usar para resto da vida. Ele vai, assim, alguns casos acaba, né, depois parando, porque a pessoa consegue manter, mas a maioria dos associados que nós temos que utilizam é para sempre. A diferença é que alguns já foram tirados do mercado, porque já saíram outros. Então, antigamente, não sei se vocês lembram, tinha, posso falar nome comercial? Claro. Tinha a Victosa, que foi acho que a primeira que saiu, que é a liraglutida. Todo mundo falava da Victosa, foi um boom, né? Hoje em dia ela já saiu do mercado. Então, assim, algumas, né, vai saindo modelos novos, melhores, com moléculas novas e vai melhorando cada vez mais o tratamento. Como é o tratamento de quem tem diabetes? Além da caneta, né? Tem que tomar remédio pro resto da vida? Como é que é feito o controle? Sim, focando hoje no diabetes tipo 2, que eu acho que é mais o foco em relação à obesidade, sim, o tratamento é medicamentoso para a vida toda. Geralmente é oral, então você vai ter os medicamentos orais. Ele pode ter 3 medicamentos. Um vai melhorar a ação da insulina, o outro vai retardar a absorção do açúcar e o outro eu não lembro.
Tá bom? Eu sei que geralmente, por isso que o pessoal que tem diabetes tipo 2 fala, nossa, eu tomo um coquetel de remédio. Mas é que cada um tem uma ação diferente. E tudo isso vai auxiliar no tratamento ali. E claro que sempre com atividade física e com alimentação adequada. O tratamento do diabetes, ele é um tripé. Alimentação, atividade física e medicamento. Se você não faz os 3, tira um, cai o tripé. Não tem como. A não ser que você tenha alguma condição que você não pode fazer atividade física. Mas isso não vai ajudar também no seu tratamento. Então, você sempre vai ter que estar correndo atrás do que você não pode fazer, né? Então, o tratamento medicamentoso é para a vida toda. Em alguns casos, pode precisar da insulina também. Não as canetas emagrecedoras, não essas, tá? A insulina mesmo. Porque é natural do organismo, né? Nós vamos envelhecendo e isso vai se desgastando. Nosso corpo vai ficando debilitado. Então, pode ser que em alguns casos precise da insulina. Antigamente, a pessoa via a insulina como, nossa, agora eu tô no bico do corvo. Nossa, já entrei com a insulina. Muita gente chega lá pra mim e fala, nossa, não quero entrar com a insulina, agora eu vou me cuidar. Porque o médico falou que talvez eu entre com a insulina, então agora eu vou me cuidar. Mas o entrar com a insulina não é algo ruim, né? Então, não esperar que as consequências cheguem. Se o médico comentou que é bom entrar com a insulina, isso vai prevenir que você desenvolva as doenças associadas. Que nem eu comentei, que é a neuropatia, a retinopatia, a nefropatia, todas aquelas condições, né? Então, a insulina, ela não é um vilão. Inclusive, ela é muito boa, porque ela é um hormônio produzido pelo próprio organismo. Então, ela não vai afetar estômago, intestino, né? Ela é muito bem recebida quando em dosagens adequadas. Agora, a ABAD oferece um tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico, né? Sim. Eu acho que é fundamental para a pessoa continuar o tratamento normal, né? As consultas médicas, sempre avaliar a sua condição. Se eu tenho obesidade, eu vou tentar emagrecer, enfim. Mas o tratamento, o acompanhamento psicológico, eu acho que é fundamental, né? Se você não tiver, né, periodicamente esse acompanhamento, é difícil você conseguir, né? Sim, é muito fácil desistir. Porque é mais fácil desistir. É né? muito fácil. Né? Eu me usando de exemplo de novo, né? Eu tenho essa briga com a balança desde sempre, desde criança. Nunca cheguei a atingir a obesidade, mas porque eu tenho diabetes. Eu falo que a diabetes foi um presente para mim, porque senão eu tenho certeza que eu estaria com obesidade. Eu tenho que me cuidar, não tem como. Mas mesmo eu me alimentando bem, eu fazendo atividade física há anos, eu peguei uma virose semana passada e eu não emagreci 1 quilo. Então a gente brinca, mas para pessoa que tem a doença, a obesidade, é muito difícil emagrecer. Então para desistir é muito fácil. Falar, eu não consigo mesmo, deixa quieto. Vamos comer, vamos ser felizes, né? E a obesidade nada mais é do que aquele balanço energético. Então, assim, você tem que consumir menos caloria do que seu corpo está gastando. Se você tem a obesidade, que é o fator genético, a sua dificuldade de gastar aquilo é muito maior do que a pessoa que não tem. Então, o pouquinho que você come, você já engorda. E isso vira um ciclo muito complicado. Então, é muito difícil mesmo controlar a obesidade, né? E essas pessoas que estão com obesidade, elas precisam de acolhimento, gente. Elas precisam de que todo tempo tem alguém ali puxando elas de volta pro tratamento. Porque não é fácil. E o jeito que se fala, inclusive, com a pessoa, né? Exatamente. Você tá, por exemplo, no ambiente familiar. De repente você tem um irmão, uma irmã que é obesa, né? Você vai já praticar bullying dentro de casa. Ah, sim, sempre. Né? Vem muito da... E é uma situação complicada. Se ela sofre dentro de casa, ela já não consegue emagrecer, e daí ela sofre no colégio, ela sofre no ambiente de trabalho, e sempre tem as restrições e tudo mais, e acho mais complicado. E é difícil a gente tocar no assunto, e nos últimos dias a gente tem falado a respeito de atividade física em Botucatu, né? Que é uma cidade que a gente vem para cá, para a rádio, tem pelo menos 3 academias no meu trajeto aqui abertas, com uma boa frequência. A gente vê pessoas correndo nas avenidas, no lajado e bicicleta e tal. Mas tem um público também considerável que não faz nada disso, né? E que sofre com a obesidade, né? Sofre. Mas a academia mesmo é complicado para quem tem obesidade. É um ambiente que você não encontra pessoas com obesidade. Deveria ter um horário específico. Não sei se não tem aqui alguma academia específica para o pessoal obeso. Sim, você se sente mal, né, lá? Você fala, poxa, mas todo mundo aqui já tá dentro do peso, né? É complicado, né? É porque existe a autocomparação também, né? Você acaba se comparando com o outro. A gente cresceu no meio de bullying, né? É muito complicado, né? Todo mundo fazia gorda baleia, saco de areia, todo mundo brincava disso quando era criança. Ainda bem que hoje se fala muito disso e parou um pouco, né? Eu imagino.
Mas é muito difícil, né? A minha avó tem 92 anos. E a minha avó tem uma preocupação extrema com engordar. E ela se cobra, ela fala, não posso engordar. Mas eu falo, vó, você tem 92 anos, se preocupa, come. Não, já comi hoje. Então, assim, olha desde quando vem isso, né? É muito tempo se preocupando, desde sempre, né? E nessa questão do psicológico, né? A gente sempre ouve, quando faz entrevista, relatos de próprios pacientes, que quando se faz aquela cirurgia bariátrica, por exemplo. Sim. Que ela resolve o problema ali momentâneo, mas o estômago, aliás, a mente é muito mais importante do que o estômago nesse processo. Exato. Porque se não tiver o acompanhamento psicológico, e às vezes até psiquiátrico, né? Porque a gente, e aquela palavra psiquiatra parece que ela ofende, né? Eu não tô louco pra ir em psiquiatra, mas não é bem por aí. Mudou o entendimento disso, os psiquiatras têm um olhar tão abrangente nesse sentido, que se não tiver o acompanhamento psicológico psiquiátrico, algumas vezes, a pessoa vai engordar logo em seguida, né? A gente vê essas questões de cirurgia bariátrica, ou até mesmo as canetas, agora que é mais recente, que é só naquele momento, depois volta tudo. E aí uma segunda cirurgia bariátrica é muito mais difícil, né? Muito mais complicada. Sim. Então acho que esse atendimento psicológico que a Abade oferece é um dos principais. Às vezes é muito mais importante do que o medicamento. Não, com certeza. Eu acho que a nossa mente, se você não aprender as estratégias de como lidar com aquilo, ela comanda a gente, né? É muito fácil você ser comandado pela sua mente, ainda mais com o hábito que você tem desde pequeno, né? Lembrando que não é só o hábito, né? É aquela condição genética. Até eu me corrijo porque a gente tem isso na cabeça, né? Então, a questão psicológica, ela é muito importante. E a bariátrica, a gente vê isso acontecer muito. A pessoa não está preparada para aquilo. Então, ali na Unesp tem um programa bem legal de bariátrica que tem todo esse acompanhamento. Mas quando a gente fala na rede particular, a pessoa quer aquilo imediatista, né? Então, não aguento mais, vou fazer tal. Ela acaba pulando alguns desses passos, porque ela consegue pagar por aquilo, né? E esse pular os passos do acompanhamento pré-operação, né, da bariátrica, faz com que você sofra muito mais, porque você não consegue mais comer, mas a sua cabeça continua querendo aquilo, né? E isso é um sofrimento muito grande para a pessoa. Então você vai emagrecer porque você não consegue comer. E com o passar dos anos você tem o reganho, porque você não se educou a sua mente, né? Condicionamento. É condicionar a sua cabeça de que aquilo é algo positivo para você. Você se alimentar menos, fazer atividade física. E lembrando que o começo de tudo sempre é sofrido, né? Qualquer um aqui que você perguntar, a primeira semana que você vai na academia, você sente dor, você fica travado, não é fácil, a fadiga, a falta de ar. Você comer menos dói, né? A gente não tá falando de fome aqui, né? Mas a gente tá falando de diminuir uma alimentação, porque a sua cabeça só consegue pensar naquilo, né? Geralmente o pessoal fala da noite, né? Chega à noite, eu tô sem sono, o que eu quero fazer? Eu vou na cozinha, eu vou comer. E aquilo dói pra pessoa. Então, se você não trabalha o psicológico para buscar estratégias de como lidar com aquilo, é sofrido e vai voltar. Bom, a semana que vem, então, a gente vai ter uma série de atividades envolvendo a Abade. Isso. Né? Eu gostaria que você falasse, Adriana, começa já no dia 2 com a iluminação da Câmara Municipal na cor roxa. Isso. E depois, o que mais? Nós lá na Abade, nós temos 2 grupos de convivência com pessoas, com adultos e idosos. A grande maioria são pessoas idosas, né? Na terça-feira, esse grupo, ele vai visitar o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos já veio aqui algumas vezes com a Marielle, né? E eles têm um trabalho incrível lá, então vão falar um pouquinho sobre alimentação, sobre o descarte de alimentos, o uso dos alimentos, como cortar, como utilizar as partes boas, da forma que eles trabalham lá, né? Que é maravilhosa. Então eles vão fazer esse passeio e conhecer o banco, que eu achei incrível, né? Essa abertura que a Marielle nos deu lá. E na quarta-feira, no nosso grupo da tarde, vai ter uma palestra que daí a gente vai entrar na questão que nós estamos falando aqui. Vai ter a nutricionista Tamires, que já trabalha com obesidade. Ela vai estar falando sobre a questão de alimentação. E vai ter a psicóloga Ingrid falando sobre a parte mental. Como que a gente lida com essas questões. Nem sempre levando para a questão de doenças relacionadas, né? A gente fala muito de bulimia, anorexia. E sim de como lidar mesmo com a alimentação, para ter um convívio social, porque tudo a gente combina para sair para comer, né? Então, como que a gente mantém um convívio social
né? E não afetar a nossa saúde, né? Isso é muito importante. Então vai ter essa palestra com o nosso grupo e vai ser aberta para o público com inscrição, porque a ABAD ela tem um número limitado de pessoas que cabe lá, então é aberto ao público, mas com inscrição. E como é que se inscreve? Só entrar em contato pelo WhatsApp da ABAD, que eu não sei de cor, posso passar depois. E falar lá com a gente. Daí é só avisar, viu? Bem tranquilo mesmo, ou ligar no telefone da ABAD, 3815-3244, e faz essa inscrição. Vai ser uma palestra bem dinâmica, bem legal. Já aproveita e conhece a ABAD, quem não conhece ainda, que tá bem bonita lá. E outra atividade que a gente tá... Atividade não, né? Outra... Esqueci a palavra. Nossa, hoje eu tô bem esquecida, né? Tá complicado. Acho que é porque eu tô saindo da virose, tá? Nós estamos fazendo um questionário, até se vocês puderem divulgar pra gente também, perguntando sobre o que as pessoas entendem sobre obesidade. Muita gente falou aqui hoje sobre acesso, tratamento, se elas já foram buscar tratamento para obesidade, como que elas foram tratadas. Então, nós vamos fazer um diagnóstico da população sobre a questão da obesidade, e tudo isso nós vamos utilizar depois para políticas públicas em Botucatu. Então, o que a gente pode melhorar na cidade, né? Então, a gente vai buscar essas questões para melhorar o tratamento e o acesso em Botucatu. Vamos lá, o WhatsApp da ABAD é o 982268963. 982268963. Obrigada, gente. Adriana, e existe aquele pessoal que vocês acompanham já há algum tempo e é gratificante perceber que a dedicação existe e que a melhora está acontecendo com relação à obesidade? Tem sim. É muito gratificante mesmo dos dois lados, né? É muito bonito a gente ver a evolução da pessoa, porque é uma conquista. E também a parte contrária, o quanto eles nos agradecem, né? A gente fala assim, mas nós só estamos fazendo nosso trabalho, né? E eles ficam, não, vocês transformaram a nossa vida. Mas lembrando que é para sempre. Então a gente vê também que as pessoas, elas se cuidam muito, aí para, some, aí a gente tem que voltar. Ih, faz tempo que você não vem, vamos remarcar nutricionista. Ah, depois eu vou, depois eu cancelo a consulta por algum motivo. Então, assim, claro que tem casos e casos. Mas eu gosto de falar muito aqui da pessoa ter a constância, dela não abandonar o tratamento. Eu falo isso muito pros meus endócrinos, né? Eu falo assim, eu gosto de marcar consulta a cada 6 meses, pelo menos, porque senão eu mesmo vou deixando de lado o tratamento. Porque a gente vai vivendo, vai esquecendo tudo que tem para fazer, normal, a correria do dia a dia. Então, quando você tá passando com os profissionais, você não vai perdendo tanto tempo, assim, né? Tipo, eu tenho consulta daqui 3 meses. Então, por mais que você saia um pouquinho ali da dieta, da atividade, você lembra que daqui a pouco você tem a consulta. Ai, não, preciso me cuidar porque eu vou no nutricionista. Pelo menos alguém tá te ajudando a se manter naquilo, né? Então, a gente vê muito isso também. A pessoa se cuida, de repente ela relaxa. Aí a gente vai atrás, viu? A gente liga, não pode abandonar, né? Não. A gente vai atrás, não abandona, não. E isso acontece muito e é muito gratificante mesmo, tanto na obesidade quanto no diabetes. O diabetes é incrível ver as pessoas tendo acesso a tecnologias que elas nem sabiam que elas tinham direito a insulinas de última geração lá na Unesp, que tem acesso, que é tudo, muita coisa gratuita, eles nem sabem, né? Então é muito bonito de ver quando isso dá certo. Adriana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez e conte sempre com a gente, viu? Ah, imagina. Eu posso dar um último recado rapidinho? Aproveitando, a gente queria dar um recado que também em março tem o Dia Mundial do Rim, que vai ser no dia 14. As nossas amigas lá da Unesp também virão aqui falar um pouquinho, mas eu já queria aproveitar que a ABAD vai estar junto no dia 14, lá na praça da Coab 1, em frente à Panificadora Rainha. Então a gente vai fazer algumas atividades lá com glicemia, creatinina, porque tudo está relacionado com diabetes também, né? Então só levantando essa questão que a gente vai também fazer essa campanha do rim no dia 14. Legal, nós temos uma entrevista já agendada. Tem. Já no dia 10. Dia 10 nós vamos ter uma entrevista. É por isso que eu comentei com as meninas até que eu só ia pontuar e depois elas vêm aqui para falar com mais. Eu não tenho o nome de quem vem, mas tem marcado, tá? Tem uma equipe boa lá da Unesp. Obrigada, Adriana, gente. Muito obrigado, bom dia a você. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.